Olá, que alegria estarmos juntos no programa Abrindo a Gaiola. Nosso propósito é conversarmos sobre temas que possam te auxiliar a viver um pouquinho melhor. E aí, Ururaí, hoje o tema será Quem te controla? Esse tema é vital para a sua felicidade, que aliás é o nosso propósito aqui, né? Contribuir para a sua felicidade. Começando pelo nome do programa, né? Abrindo a Gaiola. Quais gaiolas existem submetidas a esse tema, né? Que sustentam esse tema? Quem te controla? Quer dizer, como que é esse o processo? Você está sendo controlado externamente? Se você estiver sendo controlado externamente, a sua felicidade está diminuída. Simples assim. Por quê? Porque a liberdade é a alma da felicidade. E aí nós vamos estar provocando sobre isso, né, Márcia? Para que você que está aí assistindo o nosso programa, que tem inclusive compartilhado o programa, né, nas suas redes sociais, desde já a nossa gratidão, reflita sobre quem te controla. Se for você, ótimo. Se não for você, vamos refletir sobre isso. E aí vamos pensar assim, não é apenas quem te controla, é também o que te controla. Porque muitas vezes não são pessoas, muitas vezes é a forma como a pessoa pensa. Nós costumamos falar mentalidade. Qual é a sua mentalidade? Como é que você vive no seu dia a dia? Então, para falarmos de mentalidade, para falarmos de quem e do que te controla, a gente vai ter que separar. No quem estamos falando de pessoas. E aí as pessoas são inúmeras. Para que pessoa você se sente tendo que dar satisfação da sua vida? Isso. A questão da felicidade, ela é vital para você. Você está aqui para vivenciar a sua felicidade, você está aqui para ampliar a sua felicidade como espírito, princípio inteligente do universo. Isso independe de religião, porque não importa se você tem religião ou não, não importa se você acredita em Deus ou não, você é espírito, princípio inteligente do universo. E como espírito, você está destinado à felicidade. E a questão do controle está diretamente ligado a isso. Se você tem baixo autocontrole, você vai ter também, entre aspas, um índice de felicidade pessoal diminuído. Por quê? De novo, liberdade é a alma da felicidade. Então, quem te controla? O que te controla? Se a gente pensar no quem, né, Márcia? Quer dizer, quem fica falando aí na sua mente? Né? Você tem a sua voz mental. Quem é que fica determinando as suas escolhas aí dentro de você? Decidindo por você? É você? Ou será que existem agentes internos ou até externos que estão influenciando as suas escolhas, as suas decisões, os seus pensamentos? E o propósito nosso hoje aqui é você abrir essa gaiola e se libertar desse controle externo e tomar o controle dos seus pensamentos, da sua própria vida e, consequentemente, do seu destino. Vamos trazer como exemplo, se você tem alguém que sempre te influenciou muito e essa pessoa já desencarnou, ela já não está mais aqui. Então, não é mais essa pessoa que te influencia, mas é a imagem que você tem dessa pessoa dentro de você. Então, muitas vezes, nós não percebemos que carregamos alguém dentro da gente por conta de tudo que vivemos anteriormente. A gente chama, se for no caso um pai, uma mãe, um avô, uma avó, a gente chama de pai interno. Muitas vezes essa pessoa não está mais aqui, mas você a carrega dentro de você e esses valores que essa pessoa tinha e que de alguma forma te oprimiam, você continua reproduzindo dentro da voz interna que o Ururaí falou. Por quê? Porque se você não vive a sua verdade
e vive a verdade de alguém que te controla, então é essa voz interna que vai atrapalhar o teu dia a dia. É essa voz interna que vai comandar o teu comportamento no dia a dia. Nossa, Márcia, parece até que estou ouvindo minha avó dizendo dentro da minha cabeça. Não é assim que as pessoas falam, né? Nossa, parece até que eu estou ouvindo minha avó falando tal coisa. Não parece, eu estou, né? Isso, a mentalidade, ela é transferida, né? Porque senão a gente não aprenderia em sociedade. E é importante a gente frisar que isso está no Livro dos Espíritos. Isso que nós estamos conversando aqui são princípios espíritas que fazem parte do Livro dos Espíritos. Está lá na terceira parte, na Lei da Liberdade, que aí vem liberdade de pensamento, liberdade de consciência e livre-arbítrio. Então é sobre isso que nós estamos falando. E não importa, de novo, a sua religião ou não, se você é espírita ou não. São princípios que irão contribuir para a sua felicidade. Então essa mentalidade, ela é herdada. E além disso, ela deve ser atualizada. Ela é aprendida, né? Ela é aprendida. E cuidado para não ser apreendida. Né? Porque se é uma crença mental limitante, e agora é importante a gente começar a mostrar o seguinte, como você é formado? Você é formado por um sistema de crenças mentais. Né? A sua identidade psiconeuroemocional, ela é formada por um sistema de crenças mentais, onde nós temos crenças mentais limitantes e crenças mentais libertadoras ou possibilitadoras. E qual que é o seu propósito aqui na Terra? Desconstruir essas crenças mentais limitantes que vieram com você de existências passadas. Não vamos falar de vidas passadas, né? Porque tudo é uma vida só, onde cada existência você deveria estar ampliando a sua mentalidade. Então você herda a mentalidade dessas existências passadas e o seu propósito aqui agora é quebrar essas crenças mentais limitantes. Mas por que quebrar? Por que desconstruir? Porque elas geram sofrimento, só por isso. E se elas geram sofrimento, elas se tornam fatores geradores de infelicidade para você. Então cabe a você, e isso é com você. Isso é com você. Quebrar essas crenças mentais limitantes e construir ou reforçar, caso já existam, crenças mentais libertadoras ou possibilitadoras. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito junto a você? É exatamente esse. Desconstruir crenças mentais libertadoras com relação à liberdade do pensamento, à liberdade de consciência. Limitantes. Desconstruir as limitantes. Isso, sim, com certeza. Bem lembrado. Desconstruir as crenças mentais limitantes, né, com relação à liberdade de pensamento e liberdade de consciência e construir crenças mentais libertadoras para diminuir o seu sofrimento interno, aumentar a liberdade, consequentemente ampliar o índice de felicidade pessoal. E por que isso tem que ser dessa forma? Porque enquanto espírito você é livre. O espírito é livre. O espírito ele vai atuar onde ele quiser, onde ele pensar. Daí a gente reencarna e ao reencarnarmos nós vamos nos limitando. Primeiro começa com a limitação física. Enquanto espírito encarnado, eu fico limitado, eu não consigo ir onde eu quiser. Eu dependo de onde o meu corpo aguentar ir. Então, por isso é que nós acabamos reproduzindo crenças mentais limitantes. E muitas dessas crenças mentais limitantes vêm da família, vêm da cultura, vêm da sociedade. Vamos sempre pensar o seguinte, ninguém faz nada de propósito, ninguém está aqui para acabar com a tua felicidade. Acontece que essas limitações naturais que nos alcançam acabam nos limitando. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade financeira na família, eu vou vivenciar limitações. Então, eu preciso aprender a ir além disso, buscar, de alguma forma, romper com isso. Então, por exemplo, uma crença limitante muito comum. Para mim, tudo é difícil. Isso não é para mim. Eu não consigo.
eu não mereço. Quando tudo está melhorando, algo de ruim acontece. Então, são crenças mentais limitantes que muitas vezes aprendemos dentro do convívio social em que vivemos, seja familiar ou não. A gente acaba assimilando isso e começa a desenvolver um sentimento de menos-valia. Eu não mereço, isso não é para mim. Eu deixo de sonhar. Daí, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos para entender esse conceito de liberdade, no pensar, nós podemos ser o que nós quisermos. É lindo esse processo, né? Aliás, Kardec pergunta isso, né? Acho que na questão 837, 838, né? Se existiria uma liberdade absoluta. 833. 833. E os espíritos falam, né? No pensamento. No pensamento. Agora, imagina se você não tem liberdade de pensar. Se você não tem liberdade de pensar, prepare-se para transtornos mentais ou doenças físicas. Por quê? Porque o corpo, dentro da psicossomática, né, o que é que a gente aprende? A gente aprende o seguinte, que o corpo nada mais é que de uma comunicação externa do seu estado emocional interno. Então, quando surge um transtorno mental, é porque o corpo está dizendo, vá lá dentro de você, que tem um fator gerador de infelicidade que necessita ser mudado. Quando surge uma doença física, vá lá dentro de você, que existe algum comportamento, alguma ideia, alguma coisa que necessita ser mudada. E dentro das crenças mentais limitantes, existem 3 que a gente convida você a repensar sobre isso para mudar. Sabe por que mudar? Aliás, mais do que mudar, né? Mais do que reforma íntima, é se transformar. Porque é na transformação que a mentalidade muda. Não é apenas mudar, não é apenas uma reforminha, é transformação. É uma disrupção. É uma disrupção, né? Quais são essas 3 crenças mentais? Os famosos 3Ds, né? É difícil, né? É demorado, né? É difícil, é demorado e é devagar, né? Então, não, é difícil, depois e devagar. São 3 crenças mentais limitantes. Quando a gente conversa com uma pessoa e você fala uma coisa, ela fala, mas é difícil, hein? Então você vê que ela está subjugada a essa crença mental limitante. Aí você fala uma coisa, depois eu vou ver isso. Ela está subjugada à crença mental da procrastinação. A crença mental limitante da procrastinação é uma das grandes geradoras de sofrimento, de doenças, de limitações. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo. É o depois. Depois. Né? E a crença mental limitante do devagar, né? Ou demorado. Mas não é assim, né? É devagar, né? Eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Não é da noite para o dia. Passo a passo, calma. Né? Não é assim. Se a gente falar para a pessoa assim, olha, você iria a uma cidade daqui 100 quilômetros, lá tem R$1 milhão para você, aguardando você. Eu não sei se você vai falar assim, mas é difícil, mas depois eu vou, mas eu vou devagar, não vou assim. Estou usando o exemplo do dinheiro, porque é o exemplo mais rápido, mais palpável para nós entendermos aqui no mundo material. Assim deve ser com as suas crenças mentais e para você mudar a sua vida. Né? Você deve diminuir o delay, né, Márcia, que a gente fala. Tem um delay entre aprender e fazer. Né? A pessoa aprendeu, mas isso é difícil, né? Mas depois eu vejo. Ninguém faz. Mas é demorado. Aí cria um delay, até que a vida, como a vida existe para curar a gente da gente mesmo, a vida vai esmagando a pessoa com acontecimentos evitáveis, e aí vem aquela bobagem que se fala muito, né? Qual que é? Se não vai por amor... Vai pela dor.
Gente, Que crença mental limitante é essa, né, Márcia? Que se criou até mesmo no movimento espírita. então vamos deixar isso bem explicadinho. Não existe lei da dor, gente. Aonde está? A lei é de amor. Nós somos feitos do amor divino, a lei é de amor. Todos nós somos envolvidos pelo amor absoluto. Quando nós escolhemos a dor, é que a dor acontece. Mas a lei é de amor. A dor é a forma da pessoa entender aquilo. Não precisaria ser pela dor. Exatamente. Esse é o ponto. Não precisaria Mas não ser é pela dor, né? Entende? Se eu tenho a teoria e se eu sei o que eu tenho que fazer, basta eu ir lá e fazer. Agora, aí vamos para a crença mental libertadora. Quer dizer que é só pensar positivo que eu vou resolver? Calma lá. A gente não está falando de pensamento positivo. A gente está falando de transformação. Acontece que quando você muda para a crença libertadora e começa a trabalhar com os seguintes pensamentos: eu sempre consigo tudo o que eu quero, tudo que eu coloco a mão funciona, vai para frente, eu mereço, eu sou capaz, eu dou conta. Você entra na mentalidade do fazer. É essa a questão. Você transforma aquilo que era apenas teoria em ação e movimento. Você começa a interferir fazendo a parte que te cabe. Então é por isso que a crença mental libertadora ela é potente, porque ela faz você desenvolver o seu potencial. Nós já falamos aqui sobre isso, né? Em potencial, nós somos todos iguais, mas em possibilidades, na forma como a gente vai atuar, nós somos diferentes. Por quê? Porque nas possibilidades depende de mim. O potencial é divino. Todos nós somos feitos do amor divino. O nosso potencial é igual. Mas nas possibilidades entra a minha parte. Por isso é tão importante a mentalidade pensando na crença libertadora. No potencial somos todos iguais porque somos espíritos, princípios inteligentes do universo. Veja, é importante esse princípio, né, do espiritismo, porque ele é libertador, cara. Princípio inteligente, e veja, do universo. É um princípio inteligente. Então, no potencial somos todos iguais. Como a Márcia disse muito bem, mas nas possibilidades somos diferentes, por dois motivos. Por dois motivos. Primeiro, a questão social, né, Márcia? Pelas desigualdades sociais, nós somos diferentes. Nossa, essa tragédia da desigualdade social que existe no nosso país, fruto ainda do nosso egoísmo e do nosso orgulho, onde temos um olhar muito mais individual do que coletivo. Então, é óbvio que se você pegar dois espíritos iguais no potencial, agora eles reencarnam. Um reencarna como homem, branco, cis, hétero, né? O outro reencarna como mulher, negra, homo e pobre, vamos dizer assim. A corrida vai ser desigual, já começa desigual, né? Então isso é fruto da desigualdade social que nós ainda, por orgulho, por egoísmo e por orgulho, não diminuímos essa desigualdade. E além de diminuir essa desigualdade, a gente necessita também mudar a mentalidade. Quer dizer, olhar para todos como sendo espíritos. Agora, indo para o outro lado, para você, para a sua mentalidade. Nesse ponto, e é isso que a gente está aqui também para compartilhar contigo, você romper com suas crenças mentais limitantes. Seja você entupido de privilégios para romper não, né? Seria desfazer, né? Desmanchar esse egoísmo, esse orgulho e ampliar o seu amor, o seu amar em direção ao outro, quer dizer, ampliar a sua liberdade de consciência. E você que se sente limitado também, né, ir de encontro a uma atitude cada vez mais questionadora para a gente romper com essa opressão
que diminui a liberdade de consciência, né? Se nós não fizermos essa mudança de mentalidade, o que a gente vai ver cada vez mais é um recrudescimento desse preconceito, disso que está estabelecido, onde as pessoas sempre vão achar que elas estão passando por dificuldades por conta da ira divina. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem isso, acho que Deus pensa que eu não mereço. Isso é uma crença mental limitante avassaladora. Você pensar que Deus não te deu uma condição melhor porque você não merece, é um absurdo a pessoa se colocar nessa situação. Então, por isso a importância de eu e você irmos trabalhando melhor a nossa mentalidade, a mentalidade à nossa volta, para que as pessoas se sintam merecedoras, para que todos nós possamos combater essas desigualdades sociais, buscar cada vez mais o melhor para todos, para que assim possamos desenvolver o potencial que cada um já possui. Ao desenvolvermos esse potencial, nós vamos provocar, nós vamos instigar as possibilidades que cada um tem. Porque se somos todos espíritos, se somos todos livres em espíritos, nós podemos fazer tudo a todo tempo, junto de todos. Se é amar ao próximo, é diminuir o sofrimento do outro. Ponto. Olhe ao seu redor, mas amplie o redor, tá? O olhar deve ser global. Por favor, senão você vai ficar numa bolha. Olhe, tenha um olhar global, né? Sempre eu cito aqui a Condessa Paula, né? Que é dentro das 18 mensagens dos Espíritos Felizes lá no Céu e Inferno, é a mensagem mais ampla de felicidade. E a atitude dela no mundo espiritual é global. Ela informa lá que eles fazem reuniões planetárias para decidir sobre os destinos do planeta, para romper a opressão. Está lá, leia lá a mensagem. E, Márcia, só lembrando ali a questão da dor que a gente citou, às vezes a pessoa fala assim, mas está lá no Evangelho, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ok, então eu te convido. Podemos fazer com que essa bênção aconteça no seu lar e você perca o seu filho hoje por desencarne? Olha, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Se você está imaginando desse jeito, né? Então, tá bom. Você está preparado, então, para uma falência financeira na sua família? Olha, é uma bênção essa dor, né? Você está preparado para perder um emprego que você tem aí há não sei quantos anos, né? Na zona de conforto, ganhando muito bem, perdê-lo hoje? É uma bênção que Deus envia. Você está preparado para uma doença física irreversível? É uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então vamos ler a mensagem. Não pega o título e fica falando aí, né? Como se fosse um papagaio, sem reflexão, sem questionamento. Leia a mensagem. Por quê? Porque a dor não existe. O processo de dor, aquilo que aos nossos olhos é uma dor, nada mais é do que o amor intenso de Deus numa situação específica de alguém que está resistindo à transformação. E aí vem um acontecimento que aos nossos olhos vai significar uma dor e que ninguém quer. Então, se você não quer, mude. E mude espontaneamente. Mude depressa, né? Faça a sua parte. E aí Kardec chega a perguntar, né, Márcia, com relação a essa liberdade de consciência, como é que ela deve ser feita quando o oprimido, né, quando você tem o opressor e o oprimido, como que a gente deve trabalhar um opressor quando ele está ali, não é proibindo, ele usa um outro termo aí, bloqueando a liberdade de consciência. Quais são as duas coisas que os espíritos recomendam? Brandura e persuasão. Está na questão, né? Seria 841. 841 de O Livro dos Espíritos. Ele chega a dizer que a convicção não se impõe.
Isso. Então, nós não podemos obrigar ninguém a nada. A gente convida, como aqui, nós estamos convidando você para a gente pensar esses temas com um olhar mais amplo, mais aberto. Por quê? Porque como o Ururaí colocou a questão da dor, é óbvio que ninguém quer passar pelo processo da dor. Mas o que a gente deveria estar atento é ao fato de que se eu estou me transformando antes da dor me alcançar, eu não vou passar pelo processo da dor. E é óbvio que estamos aqui na Terra e todos nós temos situações em que a dor nos alcança. E aí, quando a dor me alcança, eu estar atenta para me transformar mais rapidamente, já que, se eu não me transformar, em algum momento eu vou ser alcançada por situações que eu não vou gostar. Então, é entendermos que não existe essa coisa de castigo divino, né? O que existe é um convite para a autotransformação e para a contribuição no ambiente em que eu vivo. Por exemplo, nessa questão aqui, trabalhando com brandura e usando elementos de persuasão para que eu possa contribuir no pensar, contribuir na transformação daqueles que estão ao meu lado. Porque às vezes você pode estar numa família onde existe ali um personagem ditador, autocrata, ou você ser o ditador da sua família, ou da sua empresa, né? Ou do lugar onde você mora. A gente chama isso de relação tóxica, né? Exatamente. Então o processo de transformação para que a liberdade de consciência aconteça, ela ocorre. Por isso que sistemas políticos ditatoriais, autocráticos são condenáveis. Por quê? Exatamente por isso. O processo de transformação deve ocorrer o quê? Com brandura e persuasão. O que é brandura? Acolhimento. Ouvir o argumento do outro, você expor um argumento e não impor a sua opinião. O exercício da empatia, né? Exatamente. E com persuasão. O que é persuasão? Persuasão é você expõe um argumento, aí a pessoa apresenta o argumento dela, nunca partir para um ataque pessoal. Isso pode ser no relacionamento conjugal, pode ser na família, pode ser no ambiente que você vive, é na sociedade, é no planeta. O planeta hoje pede liberdade de consciência, que hoje a gente poderia também traduzir por liberdade de expressão, né, Márcia? E não de agressão. Quando existe liberdade de agressão, não existe liberdade de expressão, muito menos liberdade de consciência, né? Porque, né, na liberdade de expressão, na liberdade, quando a pessoa confunde expressão com agressão, ela invade a liberdade do outro. E a partir daí não está ocorrendo nem brandura e nem persuasão. Então esse é o nosso convite hoje, para que você assuma o controle do seu pensar, da sua expressão e da sua vida. Esse é o propósito do programa Abrindo a Gaiola. Faça a sua parte. Sinta-se abraçada, abraçado, gratidão e felicidade.